Olá! Já se alistou para a guerra? Se já és confessa de Cristo, podes acreditar que sim! Ah, você é a alecrim dourada que nasceu no campo e foi semeada no jardim de Deus. E olha só que presentaço! Já está embutido em você a armadura de Deus. Só nos resta saber se estás ativando-a. Não seja por isso. Em 5 episódios, nós veremos como ativá-las. Eu sou a embaixadora de Cristo, Carles Rejane, herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo Jesus das riquezas da graça e das riquezas da glória, eleita com sacerdócio real no reino de Deus. Sentido? Aguce os seus sentidos para forjar-se hoje e sempre com a couraça da justiça e o cinto da verdade. Firmes! A armadura de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e nos versículos 10 ao 20, temos desenhado a panorâmica de como ativar a armadura de Deus. Sendo que nos versículos 10 e 11, Deus nos dá ordens, através da boca de Paulo. No versículo 12, Deus nos coloca a par de contra quem nós deveremos lutar, batalhar. E no capítulo 13, fecha a panorâmica e te convence de que dá para aguentar, não dá, né? Não dá para aguentar no osso do peito. Então, a única alternativa é permanecer inabalável. Paulo nos dá até aqui, uma panorâmica de como está nossa situação e como devemos fazer. Nos versículos 14 e 15, aliás, do 14 ao 17, ele nos indica que armas de defesa e ataque vestir e como usar. Então, aqui, 14, 15, 16, 17, é a nossa arma uma por uma, como a gente deve fazer para usá-la. E, finalmente, ali dos versículos 18 ao 20, quem eu me torno e onde posso usar a armadura. Então, aqui nós temos uma panorâmica nas Escrituras Sagradas desta armadura, como devemos usá-la. Então, vamos lá, analisar versículo por versículo, hoje do 10 até ao versículo 14. No 10 e no 11, como eu já havia falado, temos ordens. Então, Paulo está dizendo aqui para os irmãos, a nós também, extensiva a nós, né? Essa palavra, é claro, graças a Deus. Tem duas frases aqui importantes. Já abre a nossa armadura aqui nos orientando. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. E depois, na força do seu poder. Então, aqui já abre, não tem como ser sozinho, temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, são duas coisas distintas. Eu primeiro creio que Ele vai me fortalecer, porque eu confessa do meu Cristo, e na força do poder que Ele já nos outorgou, na força do poder dele extensivo a nós. Nós temos lá em 1 Pedro 5 e no versículo 10, está escrito então: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. Então, nós temos aqui 4 ações de Cristo que ele nos garante que ele vai nos fortificar, fortalecer nele e na sua própria força, na força do seu poder. E ele está nos aperfeiçoando, nos fortalecendo na sua própria força. E no versículo 11, ele diz para nós, depois que a gente tem essa consciência de que a gente tem fortalecimento em Cristo Jesus, nós temos que nos revestir. Então, temos aqui 2 verbos de ação. Esses 2 verbos de ação dão-nos a entender que, tanto num versículo quanto no outro, nós temos que se mexer para manter a armadura de Deus em nós. Ele diz para nós nos fortalecer e também diz para nos revestir. Então, quer dizer que a gente tem que agir. E de revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Este firmes aqui, acabei de citar também lá em 1 Pedro 5:10, das quatro graças que Deus nos dá ali, Ele dá para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, a palavra firmes, ela aparece 2 vezes aqui para nós termos essa armadura. A gente tem que permanecer firme. Aparece aqui no 11 e também aparece aqui no 13. Então, não é à toa que ela está aqui 2 vezes. Tem que ficar firme. Firme é a palavra de ordem aqui, para a gente permanecer inabalável. Dando sequência, falando em verbos, em todo o nosso texto, nós temos verbos de ação. Notem que aqui eu já grifei 2 verbos, fortalecer, revestir. Depois nós temos aqui, por quê? Porque nós temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Já vou falar desse versículo. Aqui na panorâmica da situação que a gente está, não tem um verbo de ação nosso, porque está nos situando. Mas quando se trata de nós nos movermos, tem vários verbos aqui. Por exemplo, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coração da justiça. E calçados os pés da preparação. Em outra tradução tá calçai. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Qual? Podereis apagar. Tomai de novo. Temos mais para frente aqui, orando em todo o tempo. Orar, tem que orar. Vamos ver mais para frente aqui. Temos vários verbos, e por fim, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, eu tenho que abrir a minha boca. A palavra com confiança para fazer notório o mistério, aliás, do Evangelho. Fazer, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar. Eu posso falar dele livremente como me convém falar. Nossa, olha quantos verbos de ação que nós temos. Nós temos que nos mover para embraçar toda essa armadura. Então, agora eu vou voltar aqui no versículo 11 e 12 e o 13, para depois fechar essa primeira parte e depois nós irmos já para 2 armaduras para fechar o nosso vídeo de hoje. Aqui no versículo 11, vou ler novamente, porque essa panorâmica é muito importante a gente entender.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo. Essa ela é a astuta cilada, então quer dizer que ele trama sempre e é astuto, ele é voraz, ele vem de mansinho. Então a gente tem que estar sempre vigilante, sempre vigilante. E aí, no 12, a gente já tem aqui uma organização. Como é que essas astutas ciladas vêm? Elas não vêm de qualquer jeito. Elas vêm bem organizadas. Veja bem, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, já temos aqui que não é no campo físico que essa luta vai se dar. É no campo espiritual, na dimensão espiritual. Se nós somos seres tricotômicos, dotados de espírito, alma e corpo, quer dizer que nesta situação aqui, em toda esta analogia que Paulo traz da armadura, essa analogia é para nos colocar a par, só para a gente entender como é que é o campo espiritual, porque o físico a gente já vê. Agora o que a gente tem que lutar mesmo é, nós somos seres espirituais, tendo experiências carnais. E se nós somos seres espirituais, nós temos que prestar atenção de como a gente vai batalhar no campo espiritual. E aqui nesse versículo 12, nós temos essa situação, esse colocar a par da onde que tá sendo essa batalha. Então vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se é nos lugares celestiais, já fechou que é no campo espiritual, porque a gente está aqui na terra, mas nosso espírito tem que estar ligado com o céu, com o Senhor dos Exércitos, que nos capacita como soldadas para batalhar. E esse capacitar como soldada está aqui tudo descrito em Efésios 6, do 10 ao 20. Mas nesse 12, no versículo 12, tem uma organização estratégica de guerra da maldade do inferno, de Satanás e suas ordens, para nos tentar conter, nos tirar do exército de Cristo. O exército de Cristo, ele tem que estar também organizado, armado até os dentes. E esse armado até os dentes é entendermos esse Efésios 6, do 10 ao 20. Temos que estar armado até os dentes, como a gente diz no popular, né? Então, se ele está com uma organização aí, que tem príncipe, que tem potestade, que tem principados, nós temos também o rei dos exércitos ao nosso favor, nos dizendo como nós devemos forjar a nossa armadura. Então, vamos lá seguindo. No 13, nós temos aqui, já começando, como que a gente vai batalhar. Portanto, tomai toda, não é só uma delas, não é só uma arma. É a armadura composta de várias armas. Portanto, tomai, já começa aí, pode se preparar para a ação. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Só assim para te resistir no dia mau, que no caso são todos os dias, porque o mundo jaz no maligno. Havendo feito tudo, ficar firmes. Não tem como tu ficar firme se tu não tomar a armadura.
Então, vamos tomar uma armadura para ficar firme, certo? Agora, então, finalizando, nós vamos para o versículo 14, com duas armas específicas. Então, vamos lá para uma das armas, o cinto da verdade, que está no versículo 14. O cinto, em outras traduções bíblicas, está cingindo-vos. Ele é um artefato, digamos assim, uma peça para preparação para a batalha, porque ele vai arrumar para nós não sermos pegos de surpresa. É como se tu estivesse em casa, né, tu tá lá em casa à vontade, mas quando tu vai sair, vai botar uma calça, uma saia, tu quer botar um cinto, tu estás se preparando, estás bem alinhado, bem ajustado para a batalha. E a outra situação é que esse cinto ele serve para embainhar a espada, que mais para frente a gente vai ver como é que vai guardar essa espada lá no versículo 17. Então ele já está aqui, já está o começo do se preparar é colocar esse cinto. Tanto é que ele já começa uma das armas é o cinto. Mas esse cinto como é que ele é? Ele não pode ser um cinto normal. Um cinto no campo espiritual é o cinto da verdade. Que verdade é esta? A verdade nós já temos aqui descrita quem é esta verdade. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14:6. Se o próprio Cristo está dizendo que ele é a verdade, ele vai ter que ser o Senhor, o centro de todo o seu viver. Ele sendo o centro de todo o seu viver, tu já vais colocar este cinto da verdade na tua vida. Ele confirma mais no próximo versículo. Ó. Seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se ele é a cabeça, ele é o amor, não tem outra alternativa, não tem outro estilo de viver, senão este, o de segui-lo, porque ele é a própria verdade, o Verbo encarnado. Tanto é que ele é o verbo, por isso que eu grifei lá os verbos de ação. Este verbo encarnado é tudo na nossa vida, é a ação pura de que ele fez na cruz do Calvário, esta ação linda, magnífica, foi a encarnação do amor por nós. E aí seguimos ali, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Primeiro, Cristo é a nossa verdade. Agora vem a palavra dele. A palavra descrita na Bíblia é a verdade. E depois nós temos outra, o Espírito Santo. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então não tem como pegar e caminhar neste mundo e tentar vestir esse cinto da verdade sem que esteja esse cinto pautado na própria verdade, que é Cristo, a sua palavra e o Espírito Santo em nós. A outra arma é a couraça da justiça. Então, entendamos o que é a couraça, por que da couraça e o que é a justiça. A couraça, Paulo ele traz toda esta armadura com a analogia dos guerreiros, dos soldados da época dele. Então, da época de Paulo, a couraça era um artefato feito de metal ou couro, por isso couraça, né?
E este artefato era para proteger os órgãos vitais, em se tratando da batalha física, né? Mas, trazendo para o campo espiritual, essa proteção, essa couraça, ela dá-nos a alusão de que ela vai proteger nossos órgãos vitais, mas também os órgãos vitais do espírito. O nosso espírito tem que estar bem resguardado, porque a própria palavra diz em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se tu não guardar o teu coração, a tua vida, ela passa a ser uma vida sem sentido. O teu coração tem que estar bem alinhado com as questões espirituais. O próprio coração é a sede do nosso espírito. Quando tem a palavra coração, a gente logo entende que está falando do nosso espírito. Então, a gente tem que guardar bem o nosso espírito, entendê-lo bem, e é a própria palavra que vai nos fazer discernir o que é espírito e o que é alma. Porque a gente não pode debater no campo da alma uma guerra que é espiritual. Tu não pode ser pelos teus próprios interesses. Então, é o teu coração, o teu espírito tem que ser bem guardado. E ele só vai estar bem guardado se ele estiver alinhado com o próprio Espírito Santo, como a gente viu aqui no Cinto da Verdade. O Espírito é quem faz esse cinto ficar bem alinhado, né? Então, o nosso espírito humano tem que estar bem alinhado com o Espírito Santo. E aqui a gente tem a palavra coração. Esse coração dá a entender que é o nosso espírito humano, que vai ser ligado com o Espírito Santo, com E maiúsculo. O nosso espírito é com E minúsculo. O Espírito Santo é com E maiúsculo. E ele fala o nosso espírito quando ele quer conversar. Então, a couraça é para proteção do nosso coração, o nosso coração espiritual. Mas essa couraça é a couraça da justiça. O que tem que ter no nosso coração? O que tem que estar bem alinhado no nosso espírito? A justiça. Devemos querer a justiça que nos mantém no reino e não uma justiça pela nossa ótica. Nós somos vulneráveis. Nós não podemos decidir questões espirituais pelo nosso próprio entendimento. Nós temos que estar na palavra de Deus e seguindo as orientações do Espírito Santo. Havendo riscado a cédula que era contra nós, não nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Graças a Deus pelo plano salvífico das nossas vidas, que foi na cruz que ele nos tirou essa vulnerabilidade espiritual. Então, é em Cristo, na sua crucificação, é que nós temos essa garantia de proteção do nosso coração. Nós não daríamos conta de batalhar, porque a gente é tão falho, a gente não daria conta de batalhar como eu já falei, no osso do peito. E aí, o que a gente garante, que tem por garantia? Pela justificação de Cristo na cruz. Ele nos justifica para que eu não seja injusto. Nós, por natureza pecaminosa, carnal, terrena, nós somos seres pecaminosos e, portanto, injustos. Só que o que nos justifica é Cristo. Na cruz do Calvário foi o seu plano salvífico perfeito. Em Romanos 10, e esses 3 versículos, tem esta justificação bem descrito.
Portanto, no 3, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Então, aqui está mostrando a nossa vulnerabilidade. No 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é a própria justiça. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Ó, outra ação aqui, ó. Com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, este coração, ele tem que estar em Cristo Jesus. Ele tem que estar em Cristo Jesus, para que essa justiça espiritual seja bem alinhada, para que tu estejas com a couraça, protegendo a sua couraça, aliás, a couraça protegendo o seu coração espiritual é a couraça da justiça, o próprio Cristo que te justificou na cruz do Calvário. Notem que toda a Escritura Sagrada converge em Cristo Jesus. E todo Efésios 6 e 10 ao 20, todas as palavras convergem em Cristo Jesus. Ele é a nossa armadura de Deus.